De volta ao Consciência Livre, onde estamos discutindo hoje o tema das bioenergias, as energias sutis que estão ao nosso redor, estão em toda parte na realidade. E a Ana, ela nos explicava, né, Ana, que existem algumas características que são secundárias, né? Então, por exemplo, no ambiente onde existe algum tipo de discussão, alguma coisa assim, aquela energia fica no ambiente independente da cor do local, né? Então, quais as características que de fato influenciam na qualidade das energias? Você disse bem, existem características primárias, primordiais, essenciais, e aquelas que são secundárias, que exercem sim alguma influência, mas diante das principais, elas realmente se submetem a ela, né? Segundo plano. Fica em segundo plano. Então, em primeiro plano está o padrão emocional e das ideias que cada pessoa imprime às suas energias, que é a chamada energia consciencial, como estava falando o Alexander no bloco anterior. O tipo de energia que é a energia que vem da consciência, que cada um de nós produz ao pensar, ao se emocionar, ao produzir emoções. Então, ela tem origem na nossa própria atmosfera energética, né? Então, essa é a energia consciencial. Existem também energias, por exemplo, as próprias cores, elas têm um padrão de energia, as formas têm energia também. A maneira como nós lidamos com os ambientes, com a forma do ambiente, com uma cor, o estado emocional, por exemplo, que uma determinada cor pode gerar numa pessoa, tudo isso pode levar a um padrão predominante de energias num local. Agora, isso é muito variável conforme a própria cultura. Por exemplo, na cultura ocidental, que o Brasil é um representante dessa cultura, a cor preta ela é um indicativo do luto, né? Culturalmente a gente associa ao luto. Já nos países orientais, países da cultura chinesa, a cor branca é correspondente ao luto. Então, essa significação da cor depende muito da cultura. E, na verdade, o que vai atribuir um certo padrão de energia no ambiente não é tanto a cor em si, o que as mas pessoas é como... sentindo. Exatamente. É o que a pessoa sente ao ver aquela cor. O que ela se lembra ao ver aquela cor. Pode até não ser uma característica cultural. Por exemplo, a pessoa às vezes teve uma experiência muito feliz na infância, num ambiente na escola, por exemplo, que era toda pintada de azul. Então, toda vez que ela vai num ambiente que tem a predominância da cor azul, ela se sente bem, lembra, evoca aquele momento da infância dela e ela acaba se sentindo bem ali, em função da evocação da memória, do passado. E aquelas técnicas que hoje em dia estão muito na moda, que são chamadas do Feng Shui, né, que vem lá da cultura oriental, elas são eficientes, elas funcionam ou são também secundárias, vamos dizer? Olha, dentro do Feng Shui, muitas das técnicas que são utilizadas, elas trabalham principalmente características secundárias realmente, relacionadas à posição de objetos, a cores, a características da paisagem em si, que tem sim uma certa informação em relação às energias, porém, hoje em dia se usa muito o Feng Shui mais como um modismo do que realmente em função da origem cultural lá na China antiga, né? Então, por exemplo, se quem for estudar esse assunto mais a fundo, vai observar que o Feng Shui, na sua origem, foi a maneira como foi decodificado pelos antigos chineses há mais de 2000 anos, a maneira deles decodificarem a relação entre aquelas pessoas que já haviam passado pela morte física, seus antepassados, que na cultura chinesa são venerados, né, pelos que ficam aqui vivos. Então, era a maneira como eles encontraram para entrar em interação com aqueles que já haviam morrido e continuarem orientando o seu dia a dia, a sua vida, aqui na dimensão física. E essas pessoas, né, de acordo com essa tradição e também com várias outras, essas pessoas que passaram pela morte também têm uma carga de energia, é isso? Perfeitamente. Elas continuam mantendo uma atmosfera energética porque, como a gente estuda aí dentro da Conscienciologia, todos nós continuamos existindo, produzindo pensamentos e emoções, mesmo depois do descarte do corpo humano, mesmo depois da morte. Então a pessoa continua vivendo, só que numa outra realidade, que não é a realidade física, tá certo? Então, nesse passado aí, onde foi decodificado todo o Feng Shui, havia um predomínio do misticismo e da maneira como se entendia a relação entre o lado de lá e o lado de cá. E uma das questões era que as pessoas, depois de morrer, elas iriam habitar o que seria a abóbada celeste, e as estrelas seriam essas pessoas. Então, houve toda uma decodificação do significado das estrelas, a posição das estrelas e como isso influencia a vida dos vivos.
Agora, isso Só era um que isso tudo foi conhecimento... simbologia. E era um conhecimento que era adequado naquela Exato, época, há para 2000 época. anos. Então a gente já pode atualizar tudo isso, né? Quer dizer, a gente não precisa de ter um intermediário, uma simbologia para decodificar essa relação. Como estava falando o Alexander, você pode desenvolver capacidade pessoal para interpretar e para identificar as informações dessa relação com a dimensão extrafísica, com as dimensões mais sutis, diretamente. E não adianta, por exemplo, a pessoa ter uma casa ou um ambiente de trabalho com Feng Shui ou qualquer outra técnica para equilibrar as energias daquele ambiente, se a forma como ela pensa no dia a dia não muda. Ou é desequilibrada. Se ela é desequilibrada na forma dela agir. Então, por mais que ela fale, isso me ajuda, me acalma, mas se ela não muda a forma dela agir, a forma dela pensar, ela continua produzindo energias que são de um padrão mais negativo, ou pior, e acabam desestruturando aquele ambiente como um todo. Então, é a relação entre aquilo que é o principal e aquilo que é o secundário. O principal vai ser sempre o quê? A consciência, aquilo que ela está produzindo, inclusive os próprios pensamentos dela. Nesse sentido, é que a gente tem que procurar trabalhar mais com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, com as nossas ações do dia a dia, do que simplesmente com a moldura que às vezes pode estar presente em um determinado lugar, determinado ambiente. Tudo isso é importante, mas só lembrando que essa condição da consciência é a principal. Agora, Alexander, o que as pessoas, por exemplo, o telespectador que está nos assistindo hoje, o que ele ganha, né, conhecendo essa realidade das energias e também quais os benefícios que ele pode ter se ele souber lidar, inclusive, com as energias? Por exemplo, as pessoas às vezes conhecem alguns casos, né, onde, por exemplo, uma pessoa liga para outra e começa a reclamar da própria vida. Aí vai conversando, vai falando. Chega ao final da conversa, aquela pessoa está ótima, a que começou a reclamar, e no final da conversa, a pessoa que ficou escutando está o quê? Está com dor de cabeça, está irritada, e a pessoa termina o telefone, olha, muito obrigado, você me ajudou muito. Na verdade, o que ocorre dessa forma? Há uma transmissão, uma passagem de energia daquela pessoa que estava mais carregada, mais negativa, que era que estava com problema, para aquela que ficou de espectadora, que ficou ouvindo mais a situação. Então, as pessoas, elas sofrem o efeito das energias, querendo ou não querendo. Todos nós interagimos com as energias dos ambientes, com as energias das outras pessoas, a todo momento, a toda hora. É o que a gente estava falando no início, né, no bloco passado. A hora que a pessoa chega num ambiente e percebe que aquele ambiente, a energia não está muito boa, ou percebe que a energia daquele ambiente está muito boa. A hora que a pessoa encontra com uma outra e olha para ela, só de olhar já percebe, não fui com a cara de fulano. O que é isso daí que a gente está falando? São as trocas de energias. Quanto mais a pessoa, então, aprender a desenvolver as próprias energias, mais ela vai poder se ajudar a evitar que ela fique com carga negativa de energia e mais vai poder também ajudar a outra pessoa. Então ela vai poder ajudar a ela ficar melhor sem que que a própria pessoa fique pior. Muito bem. Uma questão que a gente pode fazer também mais uma aproximação aí do cotidiano é que todos nós escolhemos, por exemplo, com quem que a gente quer conviver, né? Então sempre tem aquela pessoa que você evita, tem aquelas pessoas que você gosta, tem aqueles ambientes que você gosta de conviver, aqueles ambientes que você também procura evitar. E, em geral, a gente faz essas escolhas levando em consideração, em geral, né, dependendo da percepção de cada um, mas levando em consideração principalmente os sentidos físicos e também as emoções que a gente sente em relação àqueles ambientes e aquelas pessoas. Agora, além desses sentidos e dessa percepção inicial que nós temos, existe uma percepção a mais, que é a percepção das energias e a percepção das dimensões mais sutis, e que às vezes não estão entrando nessa equação inicial, né? E que às vezes a pessoa acha que está segura pelo fato de não estar percebendo, mas na verdade ela às vezes está se submetendo a uma situação às vezes até de perigo ou de algo que possa vir a gerar prejuízo futuro para ela se ela não tiver certos cuidados em relação a essa percepção do ambiente e das energias mais sutis também que existem ali dentro. Isso é o avestruz, né? Exatamente. É a síndrome do avestruzismo. O que é? O avestruz, a hora que sente perigo, alguma